Está no canal Exposição Bíblica. Eu sou Michel Augusto. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito. Eu já falei de alguma coisa nesse sentido, usando a palavra autoconfrontação. Mas agora eu quero usar o termo aplicando o texto a si próprio. Quero trazer aqui 6 considerações com contribuições do Joel Bick na obra Pregação Reformada. Eu reputo a questão da aplicação do texto na vida do pregador como algo essencial, como algo importantíssimo. Porque existe uma tendência natural de todos nós de tentarmos aplicar o texto aos ouvintes e, consequentemente, esquecer de aplicar a nós mesmos. E a consequência disso é que depois que nós pregamos, se nós não aplicamos o texto a nós mesmos anteriormente, nós vamos errar em tudo aquilo que nós exortamos a igreja. Mas vamos lá. Você está no canal Exposição Bíblica. Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001, pastor, plantador dessa igreja e diretor do projeto Exposição Bíblica, que existe desde 2012, né? 2012. Acesse a nossa plataforma academiadoexpositor.com.br e também a minha plataforma de treinamento de pregadores, prmichelaugusto.com.br. Vamos lá? Bom, o Joel Bick, ele vai citar aqui um docente na área de pregação, John Brodels, né, que tem um manual publicado pela editora Ragnos aqui no Brasil sobre pregação, e tem uma outra obra do John Brodels sobre história da pregação que ainda não foi publicada em português, salvo engano. Mas ele diz o seguinte: a aplicação não é meramente um anexo acrescentado ao ensino. Antes, é a principal coisa a ser feita, é o alvo de toda pregação. Bom, a aplicação é o alvo de toda a pregação. Exatamente o que o John Brodels disse, né? Você faz a exegese do texto e depois você aplica o texto. A exegese é feita para você descobrir a ideia central. E essa ideia central é alimentada, né, pelos pontos que envolvem o sermão, né, ou seja, a tese ela é comprovada pelos pontos do sermão. Isso deve ser transportado para os ouvintes, para aplicações contemporâneas. E o nosso desafio aqui hoje é trazer as aplicações textuais primeiramente para nós. Nós precisamos ser confrontados com as aplicações que nós levaremos ao púlpito. E o Joel Bick cita aqui, primeiro ponto de aplicação para nós mesmos. Nós precisamos ter um andar íntimo com o Senhor. Nós aplicamos o texto a nós mesmos quando nós passamos a andar intimamente com o Senhor. O ministério e a vida são inseparáveis, indissociáveis. Né? Nós fomos unidos a Deus por intermédio da justiça de Cristo. Atos 11, 24, a Escritura diz que muita gente se uniu ao Senhor. Nós fomos unidos ao Senhor pela graça, mediante a fé justificadora em Cristo. E o nosso andar precisa ser correspondente a essa doutrina da união com Cristo. Isso deve ser algo vital nas nossas vidas. O John Owen diz: nenhum homem prega tão bem para os outros, senão aquele que prega primeiramente para o seu próprio coração. Olha que coisa linda e que responsabilidade que a graça do Senhor vai nos ajudar, mas que também precisamos assumir com muita responsabilidade. O segundo ponto é: estude bons livros, principalmente a meditação das Escrituras Sagradas, nas Escrituras Sagradas.
Estude bons livros a partir da meditação nas Escrituras Sagradas. O Brian Edges tem um livro chamado Vigilância, né? Esse livro diz que a vigilância é uma disciplina bíblica perdida. Né? Então, juntamente com os meios de graça, nós, pregadores, precisamos de uma prática de vigilância. Ok? Bom, terceiro ponto que nós devemos aplicar a nós mesmos no dia a dia para aplicar no púlpito era o estudo das pessoas. Isso aqui envolve o ministério pastoral. Estudar as pessoas, o Joel Bick diz que é observar. Né? Observar. Essa observância é muito importante. Um dos objetivos do ministério pastoral é observar as pessoas, para podermos pregar o evangelho a elas, aconselhar. Né? Isso é algo altamente pastoral. Nós precisamos entender o que se passa acerca das consequências do pecado de Adão, orgulho, desejos mundanos, egocentrismo, incredulidade, as distorções, as sinuosidades do coração. Então nós precisamos, com amor, com um tom pastoral, observar as pessoas. Isso vai ser muito importante para a nossa aplicação do sermão. E não somente observar as pessoas, mas corrigir as nossas próprias vidas, a nossa rota, a partir da observação que a gente faz do outro. Né? Para que a gente não simplesmente vá para o púlpito com o dedo apontado para as pessoas. Em quarto lugar, ore em dependência contínua do Espírito Santo. A igreja precisa de pregadores cheios do Espírito Santo. Né? Isso, em Atos dos Apóstolos, há uma intrepidez na pregação do Evangelho a todas as nações, a começar de Jerusalém, por essa vida de dependência, de oração ao poder do Espírito Santo. O Thomas Watson diz: os ministros batem a porta do coração dos homens. O Espírito vem com uma chave e abre a porta. Então o pregador, ele bate na porta. O Espírito Santo, ele abre a porta. Essa ilustração do Thomas Watson, muito importante. A quinta questão que nós precisamos aplicar a nós mesmos, depois aplicar aos corações dos ouvintes, é falar naturalmente a partir do coração. Nós precisamos nos esforçar e evitar o profissionalismo, o fingimento, a artificialidade. Nós precisamos ter comunicações piedosas, que partem do nosso coração, que seja transmitida por nosso tom de voz. O John Piper faz muito isso, né? João Paulo é um professor, parece que o Andrew Jump, ele fez uma pesquisa sobre a homilética de John Piper, né? E ele fala muito das gesticulações. E essas gesticulações não são artes homiléticas por si só, mas parece que comunica uma afeição piedosa do coração do pregador. Está dizendo para as pessoas, façam isso, mas ele está dizendo para as pessoas, eu estou fazendo isso. Em último lugar, cultive uma motivação pura. Nós não pregamos simplesmente para transmitirmos os nossos dotes de conhecimento teológico. Nós não pregamos simplesmente para buscarmos um reconhecimento através da nossa arte homilética. Nós pregamos para que Cristo seja formado no coração dos ouvintes e, consequentemente, Deus seja glorificado. Eu espero poder ter te abençoado nesse dia através desses insights sobre a aplicação do sermão a si mesmo que o professor Joel Bick fez na obra Pregação Reformada. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Amém e amém.